Bom, bem-vindos ao canal. A ideia hoje é trazer uma experiência mais prática. A gente tem conversado muito sobre menopausa, inclusive tem um vídeo que fez muito sucesso aí, explicando sobre a menopausa, uma interação maior com as pessoas. E a ideia foi trazer hoje uma pessoa que tem uma experiência, eu acho que vai ser interessante para quem estiver ouvindo, para ver a prática, né? Como que a experiência de uma pessoa, como funciona, né? A ideia é que vocês tenham uma vivência, né, prática, e que vocês consigam compartilhar isso, sim, ver nesse vídeo ou compartilhar com as pessoas que estejam passando pelo mesmo processo. A ideia é a gente trocar esse medo que a gente tem sobre a reposição hormonal por conhecimento. E isso que eu tenho procurado fazer nos meus vídeos, né? Então, quem não acompanha, a gente tem pode entrar no meu site. Eu vou colocar embaixo aqui no link, eu vou colocar um link para vocês entrarem no site. Tem como compartilhar. Eu sei que hoje o compartilhamento é muito por vídeos, mas procure compartilhar também falando, explicando, pessoas que estejam passando pelo mesmo problema, e vocês podem trocar essa solução. E se compartilhar o vídeo, melhor ainda. Tem aquela coisa de escrever, vocês podem colocar o sininho para receber os vídeos novos. Então, isso vocês já sabem que todo mundo repete isso. Mas a ideia é que compartilhem, tanto virtualmente como também fisicamente. A gente precisa entender isso, que nós temos que substituir o conhecimento, o medo pelo conhecimento. Então, temos que sair daquela coisa de certos clichês sobre a menopausa que não fazem mais sentido, certo? Então, essa é a luta que a gente tem feito, de procurar esclarecer as pessoas. E eu trouxe, então, a Gal, ela gosta que se chame ela de Gal. Trouxe ela porque é uma pessoa bem extrovertida, tem uma experiência, assim, muito interessante, né? E a ideia é fazer uma coisa bem à vontade para que vocês aproveitem. Então, eu queria primeiro agradecer a Gal por ter aceito o convite, de ter participado nesse vídeo. E a primeira pergunta que eu queria fazer é se ela tinha noção do que era a menopausa. Então, você pode se apresentar, Gal, fica à vontade, e diz, você tinha noção do que era a menopausa e como você ficou se informando até chegar e fazer um tratamento? Conta para nós. Então, doutor, eu que agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo também, porque eu realmente sofri muito dos efeitos. Eu não tinha noção do que poderia ocasionar nesse período, porque eu ouvi assim de meus antepassados, digamos assim, minhas avós, minhas tias, que sentiam um tal calor, um calor horrível, só um calor, era o que elas comentavam. Mas comigo não foi exatamente assim. Eu senti muitas coisas ruins mesmo com o efeito da menopausa. Dores nas articulações terríveis, eu tinha dores nos punhos, nos joelhos, nos cotovelos, eu tinha muito suor, de mal-estar, sensação de desmaio, cheguei a desmaiar uma vez na rua, eu tinha muita sensação de tristeza, de desânimo, muita desmotivação mesmo, complicou minha vida assim de forma geral, em todos os aspectos, ao ponto da minha família ficar se preocupada achando que eu estava entrando numa depressão. E eu fui, né, procurar profissionais assim, cheguei aí a psiquiatra, fui também medicada com medicações de ansiedade, como se eu tivesse realmente com problemas de ansiedade. Isso. E, e tristemente, fui a profissionais também, né, da área ligada assim, à ginecologia, onde disse que o que eu estava sentindo poderia ser realmente da menopausa. Foi quando eu fiz os exames e né, comprovou que eu estava realmente passando por esse período. Mas eu ouvi do profissional que era uma coisa normal nas mulheres e que eu deveria aprender a conviver com isso. Pasme, né? Eu me sentia assim que eu estava entrando dentro de uma sepultura mesmo, estava ficando morta-viva, de tanto mal-estar que eu sentia, de tanta tristeza, de desânimo, de não conseguir trabalhar, e até na questão sexual também, libido baixo, secura vaginal, a mulher se sente assim totalmente destruída, cabelo, pele, tudo, muita coisa mesmo. E o que mais agravou para mim
foi a sensação de prostração, né? Me sentir prostrada, acordar com a sensação de que eu não tinha dormido nada e que eu estava exausta e com muito desânimo. Foi muito ruim mesmo, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. E como você buscou esse conhecimento que você conseguiu até chegar em alguém que pudesse te ajudar? Como é que foi esse caminho que você percorreu? Então, quando o médico disse que eu tinha que me acostumar, né, com isso, eu cheguei a chorar diante dele mesmo no consultório. Eu falei, doutor, eu não acredito que eu vou precisar me acostumar. Ele porque reposição hormonal é perigoso, e me falou várias coisas, e assim, eu como leiga, ele dizendo isso, né, vi de um profissional, eu terminei assim, me aceitando o que ele falou, mas eu não me conformava com aquilo. Eu cheguei um dia e falei assim, é melhor morrer. A viver assim é melhor morrer, porque isso não é vida, de tão mal que eu tive. E aí minha mãe dizia assim, eu só tive muito calor, minha filha, eu não sentia essas coisas. Aí foi minhas tias, eu não sei se eu tinha calor. Eu falei, então será que eu estou doente de outras coisas? Eu cheguei a pensar que eu estava de CA. Falei, será que eu estou com câncer para sentir tanta coisa? E aí foi assim, numa festa de Natal do ano passado, que eu conheci uma pessoa na ceia do Natal na minha casa, que ela falou de você. Ela falou, olha, tem um profissional, não é desse estado, aqui na Bahia, mas que uma amiga minha ficou muito bem após fazer uma reposição com ele. Eu falei, nossa, me dá esse nome aí que eu preciso entrar em contato urgente. E eu entrei logo em contato com vocês, mas estava em recesso, né, de final de ano, e assim, prontamente, quando retornou as atividades no ano letivo, que foi esse ano, eu entrei em contato com você e que fui ver que realmente o que você me falou desmistificava tudo aquilo que o outro profissional falou. E eu também busquei dentro da internet, né, me procurar informações com relação a isso e vi que realmente é mito tudo isso de que não pode repor. E aí eu entendo hoje também que a reposição que alguns médicos falam, que é aquela que você vai na farmácia comprar aquela medicação que realmente é criada, é, entre aspas, né, para dar uma certa melhorada nisso, não é a que eu estou fazendo com você, que é uma reposição de bioidênticos e que eu não sinto nada a não ser melhoria, nenhum mal-estar, nenhum dano, a não ser melhoria contínua depois que eu comecei a fazer o tratamento. Eu super indico para todo mundo. Eu brinco com você, mas é real. Eu saí da sepultura após fazer a reposição hormonal que você me indicou e que eu estou fazendo. E qual os medos que você vê que você pesquisou, ou que você viu, ou que você conversou, quer dizer, você parte do próprio médico com medo, né, de dar por, Hum? né, por ignorância. Mas o que medos você tinha de fazer a reposição? O que medo? Você não tinha nenhum medo? Quando o doutor Albino lá, o que será que vai acontecer? O que vai dar? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não tive, não. Eu confiei bastante, bastante em você, muito mesmo. E assim, os danos que eu estava sentindo eram tão ruins que eu precisava confiar que eu ia ter uma melhoria com isso. E assim, até é bíblico isso, né? O povo perece por falta de conhecimento. E eu estava perecendo por falta de conhecimento mesmo, porque depois eu vi outros profissionais tão bons quanto você, que estudam, que buscam, porque assim, às vezes a gente vai no médico, mas que ele se formou e tudo, mas fica ali naquela salinha dele e não recicla, não busca, né, outros conhecimentos, e a medicina tem avançado muito com relação a isso. Então, assim, dizer hoje, em pleno século XXI, que a mulher, sentindo esses sintomas todos, ela precisa se conformar e conviver com isso, realmente é fruto de ignorância, de falta de conhecimento. Então, assim, eu não tive medo, não. Eu fui com muita fé e confiança. E assim, eu falei, se eu tiver algum resultado, que às vezes as pessoas falam que é um câncer, que pode trazer câncer. Eu já vi algumas pessoas na minha família ter câncer e nunca ter feito reposição hormonal. E Exatamente. aí? É, Nunca fizeram e tiveram câncer, porque fumou demais, porque teve uma vida desregrada. E assim, sedentário. contigo eu aprendi não só a tomar o bioidêntico, né, que é essa medicação que não é medicação, que tem melhorado tanto, mas tem uma qualidade de vida. Buscar ter um sono bom, que era resultado também do meu cansaço. Buscar ter uma alimentação equilibrada, mastigar direitinho. Então, assim, você termina tratando a gente como um todo.
se preocupa com tudo isso. E juntando todos esses conhecimentos que você passa e a gente fazendo tudo direitinho, só tem como dar certo mesmo. E que eu morra amanhã de câncer, valeu a pena esse tempo todo que eu fiquei muito bem. Porque a ideia da medicina civil é exatamente isso, não é você ter mais anos de vida. Na verdade, é você ter mais vida aos anos, tem que acrescentar Aos vida aos anos. anos. Então, não adianta você viver mais 10 anos numa cama com Alzheimer, né? Não Né? adiantava, do jeito que eu Não adianta estava, é assim, se hoje eu adaptar, né? trabalho e eu estava assim com o meu ateliê parado, é, tudo. Eu não tinha ânimo para nada. Meus filhos, que me conheceram anteriormente, né, muito, diziam assim, não, minha mãe está doente, com certeza, porque eu sempre fui dizendo na Bahia aqui, né, essa era ligada nos 30, era muito ativa, muito, e me ver prostrada daquele jeito estava me dando muita tristeza mesmo. E eu sabia que não era assim porque eu estava com preguiça, que às vezes a pessoa fala assim, ah, parece um aspecto de preguiça, não. Não era porque não era meu perfil, nunca foi. Era realmente desânimo mesmo, tristeza mesmo, por conta da queda dos hormônios que a gente fez, né? O acompanhamento e viu que realmente estava muito baixo, eu precisava mesmo dessa ajuda. E É, hoje eu não quero deixar eles por nada. em termos assim de melhora, conta para mim o que que mudou, tendo que eu passar para o pessoal, o que que mudou, o que que você achou que melhorou, além, lógico, saiu da sepultura, né? Mas É. já vamos especificar um pouquinho mais, o que que você sentiu que teve Então, melhora? olha, assim, de imediato, libido, né? Libido melhorou bastante, não deixou de ter a secura vaginal, meu estímulo para o trabalho também, a energia, o ânimo, foi tudo assim que você tinha me dado até um período maior para começar a sentir essas coisas, e eu senti, graças a Deus, eu senti muito rápido. Com 15 dias eu já era outra pessoa. Foi assim, eu fiquei apaixonada demais por esses procedimentos, porque eu melhorei muito rápido. Dores, eu estava tomando constantemente anti-inflamatórios para dores nas articulações, eu deixei de tomar tudo, porque eu comecei. E assim, eu tinha aumentado também, tive um aumento de peso muito grande nesse período, e com a reposição, sem nem ter feito ainda dieta, essas coisas logo no início, eu já estava começando a perder peso. Então, hoje, a gente tem o quê? Uns 8 meses fazendo, não, 8 não, 10 meses fazendo. Minha pele já melhorou bastante, minhas unhas também já melhorou bastante, em todos os aspectos. Agora, de início, eu senti assim, com 15 dias, eu senti uma transformação muito rápida de estímulo, aquele desânimo que eu estava sentindo, não senti mais, de começar a dormir melhor. Outra coisa também, eu acordava 5, 6 vezes na noite com aquele calorão, aí daqui a pouco vinha um calafrio, e tira a coberta, coloca, ligar, desligar. Passou isso também assim, muito rápido. Eu acho que foi coisa de menos de 15 dias. Esse calorão passou logo também. Foi muito rápido tudo. E nesse momento eu só sinto mesmo melhoria o tempo todo, É, em todos os sentidos. inclusive, você diminuiu bastante os remédios para depressão que você estava tomando antes, né? Isso também teve isso. Eu comecei a tomar 150 miligramas de manhã e à noite. Imagina, 300 por dia, porque era síndrome de ansiedade. Era mais ou menos isso. E aí hoje eu tô, né, a gente começou a fazer desmame e tudo, eu já só tomo de 37,5, né? Estou fazendo um desmame, eu tomo 37,5 em um dia, no outro estou tomando 75, até desmamar de tudo. E foi também gradualmente, né, esse desmame também, que eu tomava bastante esses remédios, que é para depressão, mas é para ansiedade, mas é o mesmo que toma para depressão, e é o mesmo, a mesma medicação, né? Foi outro ganho também para mim, isso, É. fazendo Isso é desmame dessa verdade. medicação. Quer terminar? Pode terminar. Então é isso, eu só posso dizer assim que eu sou muito feliz, né, em ter te encontrado, eu sempre falo, aonde eu posso ir e divulgar e falar, eu falo, porque ainda tem muito mito com relação a isso. Tem muita gente que ainda não conhece que esses efeitos todos da menopausa fica sempre achando que é só esse calor. E às vezes tratando de outras coisas, como já vi pessoas tratando de depressão mesmo, e que não era, né? De outras coisas. Então, eu não tenho medo nenhum, e falo assim, eu acho que você não deve ter medo nenhum. Você deve procurar, sim, um profissional que você tenha confiança, muita confiança,
porque isso te dá todo um respaldo, uma credibilidade, você não tem medo quando você confia no profissional. E assim, sem, não quero nenhum momento aqui de ficar parecendo que eu estou puxando o saco, não estou ganhando nada para fazer isso, como as pessoas dizem, mas realmente eu te indico muito, porque a gente vê que você está sempre se reciclando, está sempre procurando. O teu canal do Instagram eu acompanho sempre, sempre dando dicas, o site, tem receitas para nos ajudar na alimentação de qualidade, até questões econômicas, você está preocupado em que a gente também possa fazer uma coisa com qualidade, mas também que não onere tanto no nosso bolso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela ter te conhecido. E realmente, em todos os sentidos, foi muito bom para mim. Lógico, Gal, a gente trouxe você porque lógico, foi um caso que foi, né, bastante sucesso, mas em geral, a maior parte dos pacientes realmente tem uma melhoria grande. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que colocar aqui, né? Há um desconhecimento dos médicos realmente grande, há um desconhecimento dos pacientes. É importante as pessoas divulgarem de uma para outra, porque não é para você ficar sofrendo. Nós temos hoje, né, ferramentas, né, que você consegue melhorar. Não é todo mundo que vai ter o resultado tão bom com você, mas a grande parte dos pacientes realmente tem, vamos dizer assim, 70, 80%, eles se encantam, porque realmente melhora, né? A diferença é muito grande. Na andropausa, tem o paciente que tem reclamado que a gente tem falado muito da andropausa. Na andropausa, é sempre um pouquinho mais, é mais lento, o homem vai se adaptando, acho que é a idade mesmo, né? Ele não é tão florido como a mulher. A mulher é, que nem o teu caso mesmo, é bem típico. É fluido, com muitos sintomas, né? E o pessoal às vezes não associa com a menopausa, né? Associa só que é calor, esquece que o sono, aquelas ondas de calor à noite atrapalham muito o sono, isso dá muito cansaço, dá muita exposição, falta de energia, depressão, altera o humor, né? Então, não vou pensar que todos vão ter o mesmo resultado, mas a grande maioria realmente se beneficia e muito. Isso a gente vê muito na prática. E é uma pena, porque realmente, lógico, tem gente que não tem, vai ter acesso, infelizmente, não é uma coisa também barata, mas também não é, mas pelo benefício, acaba É, sendo um investimento, porque a qualidade de vida melhora muito. A gente gasta, às vezes, em bolsa, em roupa, né? E às vezes isso aí acaba sendo um investimento. Então, lógico, eu trouxe você porque você teve um caso realmente de sucesso, mas é o que a maior parte das vezes acontece. e E por sempre ser bem expansivo e querer dividir isso também com os outros, né? Foi o motivo de uhum, me trazer. E eu acho que é isso mesmo. Nós temos que divulgar. Isso tem como resolver, tem como você melhorar. E, lógico, outra coisa que tem que deixar bem claro aqui, tem que acompanhar. A Gal sempre está acompanhando, fazendo ultrassom, porque isso, você tem que ver também os riscos de câncer, que é uma grande preocupação dos pacientes, vão ter, com a idade a gente tem, então a gente tem que acompanhar. Em vez de você é, tenha uma reposição hormonal ou não, tem que fazer todo ano Papa Nicolau, tem que fazer todo ano ultrassom do isso. mama, ultrassom ginecológica. E eu vejo muitas pacientes fazendo reposição e estão esquecendo disso. E também a gente deixa claro que é preciso um acompanhamento também. É uma medicação, é um suplemento, é uma reposição hormonal, mas é bem feito, ela ajuda muito, é muito poderoso. A outra coisa importante, o corpo tem que estar melhor, então mudança da alimentação, atividade física, o sono é importante, porque o hormônio é muito poderoso, mas se você não tiver um corpo que responda, ele não vai responder. Eu dou sempre o exemplo do aquário, né? Tem um aquário com água suja e mal oxigenado, o peixinho morrendo. Pode jogar hormônio naquele peixinho que ele não vai responder. Opa! Porque ele não vai ter, opa, fechou, Tá não vai ter tranquilo. condições de responder, né? O corpo dele não Uhum. responde, né? Bom, Gal, você quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar? Então, uma coisa que eu quero acrescentar, assim, é o custo-benefício. Assim, eu mesmo gastava muito com medicação para dores, né? Que estraga muito o nosso fígado, que É, eu tomava muito anti-inflamatório. o Eu, antidepressivo que é caro, né? então, assim, eu estava tratando o sintoma, mas não estava o que estava me causando aquilo. Estava com muita dor no corpo, tomando remédio para dor no corpo. Mas o que estava me trazendo aquilo? Então, eu estava fazendo errado, a medicação errada ainda. Então, gastando muito com esse remédio que eu estava tomando de ansiedade, depressão. Não é barato de jeito nenhum, custo muito alto que eu tomava. Chegava a tomar 2 caixas por mês. Então, assim, hoje avaliando,
Com certeza, até financeiramente, se a gente for fazer conta mesmo, até conta de padaria rápida, é melhor. E assim, o laboratório divide, você tem condição de pagar, é você priorizar. Porque não adianta você estar com a roupa muito bonita e você estar doente. Então, eu prefiro hoje abrir mão até de uma roupa, se for o caso, e fazer meu tratamento, porque ele me dá condições de trabalhar, de ser feliz como um todo, né? De fazer minhas atividades, de estar na minha casa, de cuidar da minha casa, de cuidar da minha saúde, com mais disposição, com alegria, é outra coisa. Então, vale a pena mesmo você fazer esse investimento e tirar esse mito também de que é muito caro, que não é acessível para ninguém, não. Dá sim para a gente fazer priorizar e fazer sim o tratamento. Vale muito a pena. Eu estou super tranquila. Em nenhum momento passa pela minha cabeça de que eu vou adquirir uma doença por conta dessa reposição. Doente eu estava. Doente eu já estava, né? Porque ficar doente é uma incógnita. E eu tenho a certeza de que doente eu estava, né? Por conta desses hormônios, eu estava literalmente uma pessoa inadequada. Uma pessoa que não tinha vida. Porque como eu estava vivendo, não tinha condição, não. Você passar uma semana deitada, prostrada, chorando, sem vontade de fazer nada, em cima de uma cama, dorme e acorda doente, não, não tem condições nenhuma. Hoje eu estou outra disposição, sou outra pessoa. Né, pessoal? Acaba sendo investimento. E outra coisa, às vezes a manipulação também é importante que você faça em farmácias confiáveis. A gente procura sempre indicar algumas farmácias melhores, Uhum, porque acaba fazendo e acaba não tendo resultado, ela acha que o problema é o corpo dela, o médico, né? E às vezes isso. a manipulação, a farmácia de manipulação não tem o mesmo controle, né, que tem a indústria. Então, Isso. quando você compra uma aspirina, qualquer lugar que você comprar, a aspirina é a mesma. Mas na manipulação é um produto artesanal e não é igual. Você compara o capítulo e mussarela, né? As pizzas não Uhum, são iguais, apesar dos ingredientes serem os mesmos, né? A qualidade dos ingredientes faz toda a diferença. Então tá bom, Gal. Então a gente encerra. Obrigado pela tua sei. participação, foi muito legal. Espero que as Eu que pessoas agradeço. aproveitem. E a ideia é essa: compartilhem por vídeo, por boca, no WhatsApp, que isso que é importante, para que mais É, pessoas cheguem, isso chegue a mais pessoas. Tá bom? mais pessoas, com certeza. Tá bom, doutor. Muito obrigada. Então, tchau, um abraço. Tchau, outro.